A minha primeira profissão foi auxiliar de chopeiro. E quase gabaritou, né, a segurança pública do estado. Ele foi policial militar, foi policial civil e agora é na PRF. Eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca fui o melhor aluno. Eu até brinco, né, que eu sou burro pra caramba. Concurso público não são os inteligentes que passam, pessoal. São as pessoas mais dedicadas, as pessoas mais empenhadas. Eu passei no primeiro concurso de nível superior da Polícia Civil e eu passei no primeiro concurso de nível superior da PRF. Concurso público é renúncia, é empenho, é dedicação, é disciplina. Eu tinha um diferencial, eu sempre fui dedicado. Quando eu me esforçava mesmo, eu colocava aquilo ali como um objetivo até eu conquistar. Meu nome é Jean Pantoja, amapaense. Já fui concurseiro raiz, estive aí ao lado de vocês, batalhando na labuta, sei que não é fácil. E nós estamos aqui também para colaborar e para contribuir, contar um pouco da nossa história para incentivar e motivá-los aí. Fala, concurseiro, a gente está aqui iniciando mais uma entrevista do Além do Edital. Hoje estamos convidados aqui com um concurseiro, um amapaense raiz, o Jean, que quase gabaritou, né, a segurança pública do estado. Ele foi policial militar, foi policial civil e agora é na PRF. É PRF, né, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Então, Jean, queria que tu iniciasse se apresentando o pessoal aí que está assistindo a gente. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jean Pantoja, amapaense. Já fui concurseiro raiz, hoje em dia estou estabilizado, fixado aqui no estado, aqui na PRF. Mas já estive aí ao lado de vocês, batalhando na labuta, sei que não é fácil. E nós estamos aqui também para colaborar e para contribuir, contar um pouco da nossa história para incentivar e motivá-los aí. E a gente está num ambiente que pode pensar aqui no estádio, né? Está dizendo aqui no Amapá. O pessoal pergunta o que isso tem a ver com o concurso, né? O Jean me contou uma história que eu ia compartilhar com vocês também, né? Mas antes eu vou começar pelo começo, né? Jean, as pessoas querem muito saber, me perguntam muito, né, que assim, Patrick, tu era um bom aluno na escola, como é que tu era na escola e tal, e para chegar aqui onde chegou, né? Então, repassa a pergunta que chega muito para mim, que eles querem saber também, né? Pergunto para ti, como é que era o Jean antes de ser concursado ali? O Jean que estudou ali ensino fundamental, ensino médio, era um bom aluno, era inteligente, desenrolado, como é que era? Olha, eu sempre estudei em escola pública. Estudei primeiramente lá no Gonçalves Dias, né? Fiz o meu primeiro grau lá, da primeira à oitava série. E depois que eu concluí o primeiro grau, eu fui para o Alexandre Vaz Tavares, né? Concluí o segundo grau de Ciências Humanas. Eu era aquele aluno que só estudava para passar, eu não estudava para aprender. Estudava só para passar com 50, né? Porque naquela época era o total de cada matéria eram 100 pontos, né? E a gente teria que passar com 50%, no caso com 50 ou acima de 50 para passar de ano. Então eu nunca estudei assim para aprender, era mais para passar e para ver se eu conseguia ser um emprego, mas nunca fui assim um melhor aluno, sempre sentava lá atrás, era bagunceiro pra caramba. Principalmente no tempo de Gonçalves Dias, eu era um aluno que eu encarnava muito, zoava muito com os professores, com os colegas, mas eu tinha um diferencial, eu sempre fui dedicado. Quando eu me esforçava mesmo, eu colocava aquilo ali como um objetivo para ser cumprido e geralmente quando eu colocava alguma coisa assim na minha cabeça que eu ia conquistar, eu ia até o fim, até eu conquistar. E assim, como surgiu o concurso assim? Tu no ensino fundamental ali na escola já queria seguir essa carreira de policial, de segurança pública, já tinha alguém concursado na família? Quando surgiu essa vontade de fazer concurso? E qual foi o teu primeiro concurso? Olha, eu concluí o meu segundo grau na época em 96, né? E aí, no final de 96. Em 97, eu fiz um ano de cursinho, né? A minha saudosa mãe, pagou, na época, um ano de cursinho para mim. E eu me preparei durante o ano de 97 para fazer o vestibular, né? Na época eu tinha apenas o segundo grau, estava saindo, né, do ensino médio. Aliás, segundo grau, né? Naquela época era segundo grau. E eu pretendia fazer universidade, né? E eu fiz um ano de cursinho para tentar entrar na universidade. Infelizmente eu não logrei êxito, né? Mas aquilo serviu para que eu me preparasse para fazer os concursos públicos aqui do estado, porque na época eram todos de nível médio.
Sim. E o primeiro concurso que eu fiz foi o concurso do bombeiro, aqui no Estádio Zerão. Para quem não sabe, nos anos 90, nós fazíamos as provas de concurso público no Estádio Zerão aqui, no Estádio Glicério Marques e no Avestino Ramos. Então ninguém fazia prova nos anos 90 em escolas. As escolas já vieram a partir dos anos 2000, que a concorrência começou a se aumentar mais, e aí foi que as organizadoras elas começaram. E outra. E aumentar a segurança também. E né? outra, quem organizava os concursos públicos não eram universidade, não eram institutos, era o próprio órgão. Por exemplo, a PM organizava a prova da PM, o bombeiro organizava a prova do bombeiro, a Cefaz organizava a prova da Cefaz, a SEC, na época a SEC, né, que era a Secretaria de Educação, organizava a prova de professores e por aí vai. Então não tinha um instituto, uma universidade, banca, né? Uma banca, exatamente, essa era a minha palavra, uma banca contratada para fazer os concursos. E essa história que eu achei interessante, né, para quem é mais, o Jean, como eu falei, é concurseiro raiz, né, mas para quem é mais novo no mundo dos concursos, nem imagina, né, que já foi assim um tempo, né. Eu fico imaginando que hoje é tanta segurança, né, tanta burocracia que tu não pode entrar, tem que tirar lacre de biscoito, de água, tudo transparente, verdade. Detector de metais, e nessa época aí era um lado do outro, como é que era? Tu tinha que confiar no parceiro ali, como é que era a segurança, assim? Olha, primeiro que já vinha escrito no edital, a prova será no estádio tal, a prova será no estádio Zerão, a prova será no estádio Glicério Marques, ou a prova será no Avestino Ramos. E além disso, eles colocavam assim, Patrick, leve a sua prancheta. Porque não tem porque a gente fazia a prova sentado, a gente não encostava a costa, né, no encosto, né, como a gente senta numa cadeira. E hoje o pessoal reclama se a escola não tiver ar-condicionado. Não jogaram pra uma escola que hoje não tem ar-condicionado. Hoje em dia as escolas tudo de ar-condicionado, centralzão, um friozão. E naquela época não, a gente nem encostava porque a gente não podia deitar na arquibancada. Então a gente estava com a prancheta, fazia 2 horas e meia, 3 horas de prova sentado na mesma posição e com a prancheta, né, e sem poder olhar para o lado, porque o aluno ficava assim do nosso lado, assim, mas tinha fiscais que ficavam nas arquibancadas e eles olhavam para ver se a gente não estava colando e tal. Entendi. Mas assim, nem sempre era possível, porque um ficava afastado, sim. E aí né? Às vezes os alunos ficavam olhando, né, e olhavam lá a marcação de um aí e de outro. Sabe se o cara que tá colando estudou, exatamente. Não, aí também não adianta muito. Então, Jean, tava contando que tu fez a prova aqui do bombeiro, né? Como é que foi? Bombeiro. Primeiro foi do bombeiro? Primeiro foi do bombeiro, na época, no início de 98, se não me engano, em janeiro ou fevereiro. A prova foi aqui no Zerão e a gente ficava exatamente nessa posição aqui, sentado, nessa mesma distância, cada um com a sua prancheta, né? E o fiscal, às vezes, ele ficava, né, assim, ficava rodando. E aí a gente aqui com a prancheta, né, de vez em quando, né, os que queriam olhar assim para a prova, né, a gente olhava tal, mas assim, não sabia se estava certo, né? Enfim, mas a prova era feita aqui na arquibancada, né? De uma forma totalmente desconfortável, que a gente não podia sentar para cá. Quantas questões eram nessa época? Eram, assim, variava muito, mas eram 60 questões. Ainda eram muitas, 15, né? Demorava, então era bastante tempo de prova, então. Era 15 de português. Aliás, não, eram 25 questões. 25 questões de português, 25 de matemática, 25 de História e Geografia do Amapá, História do Amapá também, e 25 de Português. E aí incluía interpretação de texto, mas não tinha redação. Tá. Nessa época, nos anos 90, nenhuma prova aqui no estado tinha redação. Né? Isso. Aí depois da PM, do bombeiro, né, tu fez aqui, não passou. Aqui aí do bombeiro, eles ofereceram na época 50 vagas, eu fiz e não passei, infelizmente, mas eu continuei estudando, né? Eu tinha feito um ano de cursinho. E aí veio a prova da PM no mês seguinte. E aí a da PM eram 300 vagas na época que eles ofereceram. E a da PM não foi aqui no Zerão, não, foi no Avestino Ramos. Utilizaram o mesmo sistema, né? Cada um com a sua prancheta, um do lado do outro e tal. A mesma situação. E na PM, graças a Deus, eu logrei êxito. Eram 100 questões também, 25 de História, Geografia, Matemática, Português, e não tinha redação também. Eram 2 horas e meia de prova, salvo engano. E agora me surgiu uma dúvida, Jean. Assim, saiu o edital que até a prova. Não precisava se inscrever, era só chegar lá e fazer? Não. Tinha que escrever antes. A gente se inscrevia, sim. A gente tinha que ir no comando geral do bombeiro ou da PM. Se inscrevia lá, eles davam o número de inscrição pra gente.
E depois que eles davam esse número de inscrição, a gente estava apto a fazer a prova. E o edital, ele falava o local, né, e falava que era obrigatório o uso da prancheta. Entendi. E a gente trazia as pranchetas para marcar as questões objetivas. E essa primeira aprovação, assim, na PM, o que significou na tua vida, assim? Olha, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos e o jovem ele não tem assim, a certeza de que profissão seguir, né? Quando ele conclui o segundo grau, ensino médio, ele tem dúvida, ele não sabe que profissão seguir. E eu assim fiz o concurso por fazer e também para ter estabilidade, porque eu estava doido para trabalhar, né? Eu não aguentava mais ficar sem dinheiro, só sendo sustentado pelos pais. E o meu pai era pedreiro, né? Trabalhava em Caiena. E a minha mãe era cabeleireira, né? E ela era empregada de uma empresa privada também, mas ganhava muito pouco. Então, eles tinham que dar dinheiro para a gente. E eu já estava com 18, 19 anos, tinha que ter a minha renda própria. E por isso eu me motivei a buscar e a não depender dos pais. E graças a Deus, eu com 19 anos, eu entrei para a Polícia Militar, né? E quando eu entrei, daí eu não parei mais. E assim, sempre falo, né, pessoal que está estudando aqui, o quanto significa, né? A gente costuma falar que o concurso ele muda a vida das pessoas, né? A gente que passou por isso, que veio de uma família assim, humilde e que passa e começa a ter uma profissão estável, que é valorizada, que ganha relativamente melhor do que a iniciativa privada, a gente vê quanto isso é significativo, quanto muda, né? Realmente muda a história das pessoas, né? Passar em concurso público. Acho que foi isso que tu viveu também, né? Muda muito. O concurso público ele é a principal porta de estabilidade. Então, assim, eu pensava muito nisso. E é democrático, né? Embora não tivesse uma maturidade assim plena, mas eu pensava muito em estabilidade. Eu pensava muito em ter minha família, em ter meu carro, em casar. Isso nos anos 90, né? E era uma época muito difícil, porque a gente não tinha todo esse acervo, né? Essa facilidade, né? De material, de conteúdo para a gente estudar como a gente tem hoje. Então, a gente ia para a banca de revista, a gente via anúncio em ônibus, né, que ia ter concurso público. A gente comprava as apostilas em banca de revista, a gente comprava apostila quando abria algum cursinho, né? A gente ia lá e comprava aquele livro. Então eu vivi essa época, né? Eu tinha vários compêndios, vários livros de cursinhos. Quando abria o concurso, algum concurso, alguma turma de concurso, eu ia lá e comprava o livro e tinha, né, como coleção aquilo e ficava estudando, né? E eu me acostumei a isso, então eu tive que me readaptar depois. Sim, porque a PM foi o primeiro, né? Era uma realidade naquele tempo, né? Mas eu queria te perguntar, assim, como foi essa decisão, assim, né? Porque tu passou, representou uma mudança de vida, né? Começou a ganhar dinheiro, jovem com dinheiro, né? Assim, é muito impactante, né? Eu também passei com 19 anos. Então eu sei que a gente começa a ver dinheiro, cara, que a gente nunca tinha visto antes, né? Cara, parece que é muita coisa. Mas assim, o que te incentivou assim, a continuar, né? Porque logo depois da PM veio a Polícia Civil, né? Foi. O que te incentivou assim, por que tu quis sair, por que tu quis continuar estudando, continuar tentando alçar voos maiores? Só abrindo aí um parêntese, né? O que me motivava também, além da questão salarial, eu queria casar, né? Na época eu já namorava com a minha esposa, que é a atual minha esposa hoje, a gente já namorava e eu queria casar muito com ela. E eu queria também ter as minhas coisas, ter o meu carro, ter a minha renda. E para você casar, você tem que ter estabilidade, você tem que ter um bom emprego. Além de adquirir bens, né? Eu lembro que eu comprei o meu primeiro carro no ano 2000. Depois de 2 anos de PM, eu consegui comprar o meu primeiro carro, que foi um Celta. O Celta tinha acabado de ser lançado, Celta 2 portas, aquele Celta raiz, né, de direção mecânica. E fazer força. E eu fiz o consórcio, Patrick, eu estava com a minha namorada, né, a gente estava passeando na Expofeira. E eu vi um stand lá oferecendo consórcio, e aí o cara me chamou, venha conhecer o Celta, venha conhecer o Celta. Aí eu parei lá e fiz o consórcio na Expofeira. Isso no ano 2000, 25 anos atrás. 25 não, 28 anos atrás. E aí eu fiz o consórcio, né? Graças a Deus, né? Eu pagava, né, no consórcio na época 100 e pouco, ganhava 600 e pouco, né, na PM. Aliás, 700 e pouco, né, eu ganhava, né, na PM, né, na época, né? E eu fiz o primeiro consórcio e no consórcio eu pagava R$ 150, salvo engano. E aí fiz e na segunda mensalidade eu já fui contemplado. Deu sorte, tá? E ou seja, 2 anos depois de empregado, eu já estava com o meu Celtazão, com o meu carro, né? Já tinha o meu celular, porque nessa época celular era uma novidade, poucas pessoas tinham, era aquele tijolão. E eu lembro que eu cheguei lá, na época eu trabalhava na Polícia Interativa, lá do Pé Socorro.
E eu lembro que eu cheguei lá com meu celularzão lá. Tentando. Amazônia Celular, daquele de antena grande. Cara, todo mundo perguntava, como é que faz para ligar? Olha, coloca o cartãozinho, raspa aqui, e aqui você pode ligar. Depois que acaba o teu crédito, tu não pode ligar para ninguém, só receber mensagem, receber ligação. Então, assim, as coisas foram assim evoluindo, né? Mas para a gente chegar onde a gente chegou, a gente tem que passar em concurso público, né? Para poder adquirir os Ele bens. abre essas portas também, Abre assim, essas de portas. conforto, estabilidade, como tu falou, né? Exatamente. O concurso, ele te proporciona tu se fazer esse plano de pagar um consórcio, sabendo que todo mês tu vai ter aquela remuneração, que é a estabilidade que a gente fala, né? Que é uma das principais vantagens do serviço público, né? E 2 anos, Petro, que depois que eu comprei meu carro, 2 anos depois eu casei. Com a minha atual esposa hoje, graças a Deus a gente está junto até hoje, né? A gente construiu toda uma vida junto, né? Ela entrou pela prefeitura concursada, né? Está quase aposentando já, e a gente passou no concurso no mesmo ano. Ela passou para professora e eu passei para policial militar na época. Estudando junto, evoluindo junto como casais. Exatamente. Também, né? Uma história muito boa, assim. Agora eu queria comentar, né, contigo sobre como foi essa decisão, né? Então tu passou na PM, começou a receber, começou a adquirir tuas coisas, ter uma estabilidade, né? Como foi pra ti sair dessa zona de conforto, né? Que querendo ou não, a gente se acomoda um pouco no primeiro concurso, né? Eu me acomodei, pelo menos, não sei se foi assim contigo. Mas depois decidi assim, não, vou continuar estudando, quero mais, quero passar em outra coisa. Como foi essa decisão de sair da PM e continuar estudando para ir pra Polícia Civil? Eu confesso que eu fiquei 5 anos acomodado, Petro. Uns 5 anos, né? Depois que eu realmente assim me engajei e decidi, não, eu não quero mais ficar na Polícia Militar. Não era porque eu era ingrato, não, mas é porque eu sentia que eu poderia alcançar algo a mais, algo muito melhor para mim, entendeu? Eu também não estava muito satisfeito com a vida assim de militar. Achava que era uma vida muito assim limitada, muito alienada, e eu resolvi estudar. Primeiro eu fiz uma faculdade particular. Eu não consegui assim passar na pública, né? E eu fiz a particular em 2002. Eu comecei o meu curso de bacharelado e concluí em 4 anos. E em 2006 eu formei. E graças a Deus eu sou um cara muito assim abençoado, né? Eu continuei estudando, né? Estudando para concurso interno, né? Lá da Polícia Militar, para cabo, sargento. Eu continuei estudando. E eu lembro que eu fiz faculdade e formei em 2006. E no último ano que eu estava de faculdade, eu fiz o concurso da Polícia Civil, que foi o primeiro concurso de nível superior, já implantado a lei orgânica, né, de 2005, que foi implantada a lei orgânica. O superior, né, para a Polícia Civil. E em 2006, o primeiro concurso de nível superior da Polícia Civil. E eu estava no último ano de faculdade, não estava nem formado. E graças a Deus, com muito esforço, né? Porque trabalhar e estudar, ainda mais sendo militar, né? E fazendo faculdade. Ainda mais sendo militar, trabalhar, estudar, fazer faculdade e trabalhar realmente não é fácil, né? Tinha dia que eu não era liberado, tinha dia que os comandantes lá, eles não me liberavam para me estudar de noite, né? E eu tinha que engolir aquilo, né? E às vezes faltava. Mas assim, eu não deixei a peteca cair, eu continuei batalhando, né, estudando. E durante eu estar na faculdade, eu sempre estudava através dos meus livros de concurso, de cursinho, né, e eu estudava muito direito também para fazer concurso de sargento, né, e cabo. E pelo fato de eu estudar direito por fora, né, porque o meu curso não é direito, ele não tem nada a ver, eu gostava muito de direito porque eu pretendia fazer direito no futuro, mas infelizmente na época eu não pude. E aí, para minha surpresa, veio o concurso da Polícia Civil de 2006, né? E a base foi direito. E eu não era formado em direito, né? Eu não era formado em direito, né? E a base dele toda era direito penal, constitucional, administrativo, processual penal, legislação especial. Foi o primeiro concurso de nível superior. E graças a Deus eu consegui, eram 60 vagas, né, na época, e eu fiquei em 82, salvo engano, né, fiquei numa lista de espera, né, e aí, graças a Deus eu fiz o curso de formação em 2008, né, porque o concurso ficou parado 1 ano e meio, 2 anos, né, porque foi feito junto com delegado e escrivão, né, eu fiz pra gente, né, e ficou parado, né, o concurso. E quando eles convocaram a gente em 2008, eu já estava com o meu curso superior concluído já. Se eles me chamassem naquela época, eu não teria ainda o diploma, né? Mas até isso, né? Como Deus é maravilhoso, né? Então eu já estava com o meu diploma quando me convocaram, né? E eu pude
sair da Polícia Militar e ingressar na Polícia Civil no começo de 2008, graças a Deus. E qual foi a principal diferença que tu viu essa polícia militar para civil quando tu entrou? Assim? É o regime, né? A gente folga mais, eu tirava plantão, eu comecei trabalhando em Santana, na delegacia da área portuária, né? Eu trabalhava lá, na furtos e roubo, né? Na época, né? Iniciei lá. O bom lá da Polícia Civil são as folgas, né? A gente já tem aquela escala padrão 24/72, então... É menos acionado folga, assim, extra, e né? Isso, e é menos desgaste, né? O militar não, o militar ele é mais desgastante, né? É uma profissão que te exige mais, tu trabalha muito mais. E a Polícia Civil não, a gente já tem aquelas folgas programadas e eu trabalhava em plantão e folgava 3 dias e continuei também estudando nas folgas. Estudando para PRF já? PF e PRF, PF, né? PRF, PF e PRF, né, na época, né? Eu continuei estudando, eu não parei, né? E nesse ano aí, né, nesse período, a gente estava começando a internet de escada aqui no estado. Não era essa gama de site, de concurso, né? Era internet de escada, então era muito restrito, né? A gente colocava o cabo, né, assim, no computador, o cabo lá do telefone, né? E era internet muito limitada, né? Então eu lembro que eu adquiri um pacote e internet de escada, né? E eu estudava pela internet, mas era material muito assim restrito, né? Não era como hoje, como tem vídeo aula, resolução de questão. Para carregar um arquivo naquela época. Exatamente, então era muito limitado. Eu só pegava o que dava para pegar, assim, às vezes de PDF, mas não tinha vídeo aula, né? Porque a internet era muito fraca, muito né? lenta, né? Então eu procurei me adaptar a esse tempo, né? Essa ruptura, né? Do papel, depois para os livros e depois para a era já da internet de escada e agora hoje tá essa gama de facilidade que hoje você encontra conteúdo em qualquer lugar. É isso que eu ia te perguntar, né? Assim, qual é a principal diferença que tu vê, assim, né? Quando tu começou a fazer concurso, antes, né? Tinha um lugar que totalmente diferente, né? Mas, assim, essa facilidade com informações, a concorrência também, como é que tu compara que era antes, as facilidades e dificuldades de antes, para o que tu vê hoje, assim, no mundo do concurso? A concorrência lá nos anos 90 não era tão grande. Aqui no Zerão, por exemplo, cabia o quê? Cabe sentado o quê? Mais 2 ou 3 mil pessoas. Era a concorrência que eles ofereciam, né? Eram mais ou menos 3 mil concorrentes, 2 mil para 50 vagas. Então, naquela época, não era tão concorrido hoje. O último concurso da PM teve 30 mil inscritos aqui no Amapá. Exatamente. Então, naquela época era 2 mil pessoas, eram 3 mil pessoas só, né? Então, hoje não. Hoje é muito mais assim concorrido. Mas, assim, depois que eu passei para civil, já foi um pouco mais concorrido já, né? Porque exigia um nível superior, exigia já um grau de intelectualidade já mais avançado. Até as disciplinas, né? No começo as disciplinas eram mais... E redação. E redação. Na Polícia Militar não exigia redação, né, na época. Em qualquer concurso dos anos 90 não tinha redação. E depois dos anos 2000 foi que eles passaram a exigir redação, principalmente quando já era um cargo de nível superior. Na Polícia Civil, por exemplo, já teve redação. E quem elaborou a primeira prova de curso superior foi a Unifap. Então, a Unifap é um nível muito mais exigente, né? Então, caiu tudo, né? Direito, português, matemática, interpretação de texto, redação, que era o peso. Então, a gente procurou se adaptar assim ao longo do tempo. E bom que esse formato já era o formato que caía na PRF, né? Essas exigências de direito já era uma exigência da PRF também, né? Então, isso já foi também te preparando para... Já tinha uma base. Para alcançar isso daí. E para a PRF, tu estudou especificamente assim, fez o cursinho especificamente de PRF ou não? Foi com base nesse conhecimento acumulado que tu fez? Como é que tu te viu, que tu escolheu fazer PRF, assim? A PRF, existiram algumas coincidências, né? Eu passei no primeiro concurso de nível superior da Polícia Civil e eu passei no primeiro concurso de nível superior da PRF, que foi em 2009. Então, eu sou muito abençoado, olha, Deus foi muito bom comigo. E daí até hoje, né? Eu agradeço muito. Então, para a PRF, eu comprava livros. Na época, eu comprava livros do concurso Solução. Eu tinha um amigo que ele era PM, né? Ele me deu um livro que ele tinha do concurso Solução, que era um livrão que tinha direito, raciocínio lógico, toda a disciplina, tudo. Né? E eu tirei cópia. Na época, ou você comprava o livro, ou você tirava cópia. Que também era caro a cópia. Era caro também, isso, era caro. E aí eu tirei cópia, né, e comecei a estudar. Estudei primeiro para civil, né, através de livros, cópias, enfim. Depois estudei para PRF já, e livros também.
Mas só que eu me matriculei num cursinho que era online, que era o LFG, né, na época, né? Ah, acho que Eu me matriculei lá, eu tive que me matricular porque era Flávio Gomes, né? Isso, É, Luiz Flávio Gomes, que ele funcionava ali na FAB. Então eu me matriculei lá para poder me preparar para a PRF, porque era um concurso muito mais exigido. É nacional, né? Isso é um concurso muito mais concorrido, né? E que te exigia um grau de preparo muito grande. Então eu fiz cursinho lá 6 meses, em aulas via internet, né? E eu me preparei bem lá. E isso me ajudou bastante. E eu passei no primeiro concurso de nível superior da PRF, que foi em 2009. E graças a Deus eu fui chamado, né, depois, porque ele ficou parado, né, o concurso quase 3 anos. Em 2012 eles me chamaram para fazer o TAF, psicotécnico e exame médico. E em 2014 foi que eu fui fazer o curso de formação. E graças a Deus, de lá até aqui, eu estou numa profissão que eu queria. Escolhi muito, eu sou muito grato, eu sou muito abençoado de ter me esforçado tanto, né, e ter conseguido esse objetivo, que é passar por um órgão tão importante que é a PRF, né, que é referência nacional. Eu também, assim, eu sempre falo muito bem da PRF, né? Mas agora eu quero te perguntar isso, né? O que a PRF representa, assim, né, na tua vida hoje, né, como concurseiro, como pessoa, e qual foi a principal diferença, assim, da PRF agora para as outras duas polícias que tu passou, assim? O que mais te agradou, te desagradou? Sem dúvida, é uma infraestrutura, né? A infraestrutura da PRF é uma infraestrutura assim, invejável. Não falta nada para a gente. Claro que tem os seus problemas administrativos, né? Logístico Todo lugar também. tem problema, né? Claro, mas assim, é uma polícia que é uma polícia referência, né, em todo o Brasil. É a polícia que ela é toda padronizada, toda doutrinada, tem manual para tudo. Então a PRF ela é uma polícia extremamente legalista, né, mas ao mesmo tempo é uma polícia que te dá condições e te dá equipamento, né, materiais. Não falta nada na PRF. Cursos, a gente viaja bastante, as viaturas blindadas, armas boas, enfim. Então a PRF ela é referência hoje. Além do que, é o sonho de muitos concurseiros, né? Então, eu sou muito grato hoje, porque eu vim de uma família pobre, família humilde, batalhei muito, né? Os meus pais, o meu pai era pedreiro e a minha mãe, ela era cabeleireira e merendeira. Então, eu vim de uma família pobre, uma família humilde. Então, eu sou muito grato por ter feito toda essa trajetória de passar pelas 3 polícias, Polícia Militar, Civil e Polícia Rodoviária, que é onde eu estou hoje e estou pretendendo me aposentar. Então, estou aproveitando a cada momento dessa polícia incrível, desse cargo incrível, que é referência para todo o Brasil e também referência para muitos concurseiros. Dá para ver, assim, quanto tu gosta, né, da instituição, e é bom passar isso, né, para as outras pessoas que estão olhando para a gente, né. Assim, eu me incentivo muito, me agrada muito quando eu vejo alguém falando com amor, assim, de uma profissão, porque incentiva quem está do outro lado, né, que quer também, né, chegar, né, ver, pô, se esse cara gosta tanto é porque deve ser bom, né, então é bom ver você falando assim da polícia, mostrando também quanto isso significou, né, na tua vida, porque realmente o cargo da PRF é um cargo, como tu falou, invejável, né, muita gente almeja e pouca gente consegue, né, então quando a gente chega lá, a gente poder dar uma satisfação, né, porque é um órgão que é respeitado e é referência, então... E ainda mais, Péssimo, sendo amapaense como nós somos, né? Porque aí para fora as pessoas nem conhecem o mapa do Amapá. Né? Então, para a gente que é de família pobre, de família humilde, né? Que veio lá de baixo, que nunca estudou escola particular, né? Sempre estudou com muitas dificuldades, nunca foi assim o melhor aluno, mas o que faz a diferença é a dedicação, é o empenho, a disciplina, é a vontade de vencer, entendeu? É o teu querer, né? É você estar ali engajado a suportar e a processo, né? Abrir mão de muita coisa. Abrir mão também, não só abrir mão, mas você renunciar de muita coisa, renunciar até da família, né? Até de empregos, né, também, né? Muita gente larga até o emprego para se concentrar só em concurso. Então, concurso público é renúncia, é empenho, é dedicação, é disciplina. Não é fácil, mas é um período, né? Um período de dedicação, de renúncia que, quando falou, é pro resto da vida, né? Até a aposentadoria, tem estabilidade, né? Então, com certeza é uma conta que fecha, né? Que vale a pena esse esforço para viver, né? Para colher tudo que o concurso pode proporcionar a gente, né? Aproveitando o gancho que tu falou, né? Sobre a gente ser do Amapá,
Eu ainda escuto, tu passou lá no PRF 2009, né? Assim como outros colegas aqui da instituição, né? Que a gente tem vários colegas que são amapenses também. Mas até hoje, vocês falam pra ti, né? Pra mim, me encontro com o PRF, não é de onde? Eu falo, sou do Amapá. Do Amapá! Do Amapá. O pessoal pensa que não passa gente do Amapá na PRF. E tem muitos colegas, né? Então, assim, é interessante também. O objetivo do canal, né? É esse também, né? Incentivar, mostrar que é possível pra todo mundo, né? É possível pra quem tá no interior, pra quem tá aqui na capital, pra quem é de família pobre. Eu que nunca fui melhor aluno, eu até brinco, né? Que eu sou burro pra caramba. Consegui passar. Mas isso teve um custo, teve muita dedicação, muito empenho, muitas horas de sono, renunciando muita coisa, trabalhando e estudando. Não é fácil. Então, a pessoa tem que aproveitar. Se ela ainda não trabalha, aproveita e se dedica aos estudos mesmo, que ela vai conseguir. Mas quando a gente trabalha e estuda, claro que é muito mais difícil, né? Mas a vitória é mais saborosa. É verdade. Ela é mais vibrante, né? Porque você passou maior dificuldade. E às vezes as pessoas perguntam pra mim, Pedro, qual é o tempo que eu tenho que estudar por dia? Eu falo, cara, estuda o máximo que tu conseguir, né? Porque cada tem a sua realidade, né? Quando quem estuda, trabalha e tal, vai ter uma limitação. E é normal, cada um tem essa limitação. Mas tu fazendo o teu melhor, dentro das tuas condições, é o que vale. Eu acho que é o que vale é isso. Patrick, quando eu estava no auge, estudando para PRF mesmo, Patrick, eu estudava até 10 horas por dia, Patrick. Caraca. Eu folgava no meu plantão da Polícia Civil e estudava na minha folga até 10 horas por dia, às vezes até 12 horas. Então não tem tempo, não é até sair sangue dos olhos, até você cansar e já tiver ali cansando, querendo dormir, lava a cara e vai lá e lê, estuda e abre teu olho. Tem que aproveitar o máximo. Olha, e olha, no meu tempo tinha muita fila de banco. Fila de espera em qualquer órgão público, né? Eu já ia com o meu livro, Patrick, já, com a minha apostila já, para esperar ali na fila, mas estudando, folheando, lendo questão. Então você tem que aproveitar, né? Todo o tempo possível. Fila de banco, viagem de ônibus, que a gente andava muito de ônibus, e tudo isso eu aproveitava. Até quando eu estava indo para o trabalho, eu fardado, andava de ônibus, né? Que na época a gente não tinha carro, eu já colocava a minha apostila aqui, na farda, né? E quando eu entrava no ônibus, eu já abria e já ia lendo, até chegar na parada do CCA ali, né? Que era onde a gente pegava outro ônibus. Então, para quem quer passar em concurso, tem que aproveitar todo o tempo possível. Todo um minuto é precioso. Isso faz a diferença para você passar em concurso. A gente veio aqui tomar um chopp agora e o Jean vai contar uma história aqui, né, Jean? Como é que foi? Qual foi o teu primeiro emprego, na verdade, tava contando para mim aí? Olha... Para quem não sabe, eu sempre falo isso, eu nunca escondi isso de ninguém, mas eu quando era criança, criança mesmo, né, antes de ser adolescente, a minha primeira profissão foi auxiliar de chopeiro. Auxiliar de chopeiro. Por que auxiliar? Porque eu era o filho caçula, de seis filhos eu era o filho caçula. E eu era criança, né, ainda, e eu saía com meus irmãos mais velhos para vender chopp, Patrick. Aqui no Araxá era um ponto. Eu vinha para o Araxá, eu ia para as feiras, eu ia para frente de escolas, acompanhando os meus irmãos mais velhos, eu era auxiliar deles. Eu vendia chopp com eles. E para quem é de fora, né, chopp é esse sacolé, que algumas pessoas entendem, né, que é como sacolé, né? E acho importante tocar nesse ponto para mostrar, assim, né, quanto significou, né, assim, tu teve veio de uma família humilde também, né, que cresceu hoje, está num cargo assim que ganha bem, né, um cargo que é almejado por muita gente, que representou sim, né, uma mudança de vida, né, tanto para ti, né, como para tua família, né, quando a gente alcança esses cargos, alcança esse patamar assim, né, de mudar a nossa realidade, isso fica para os nossos filhos, né, eu acho isso muito, muito importante, né, eu vivi isso, acho que tu vive isso com a tua família, né, de poder proporcionar para tuas filhas oportunidades que tu não teve, né. O bom do concurso público, Patrick, que é um processo seletivo muito democrático. Apesar de ser difícil, mas o pobre, ele tem a mesma concorrência que um rico tem. O rico que sempre estudou em escola particular, sempre foi criado ali, chamado berço de ouro, sempre teve do bom e do melhor. A gente sabe que a concorrência é desleal, mas a concorrência, ao mesmo tempo, ela é democrática também, porque a mesma dificuldade, não digo nem essa dificuldade assim financeira, né, mas a dificuldade de tempo, de empenho, de dedicação, a mesma dificuldade que o pobre tem, o rico tem. Por isso que o concurso público é democrático. O pobre também pode alcançar, assim como eu alcancei, o pobre pode também almejar
os melhores cargos e conseguir ser destaque também para passar num concurso em âmbito federal, um concurso respeitado também. Então o pobre também tem essas condições de passar realmente em qualquer concurso público. Assim como eu tive condições, qualquer pessoa também tem condições, Pedro. E para finalizar aqui, Jean, eu queria mais 2 perguntas para te finalizar por hoje. Queria perguntar se tu pensou, né, em desistir nesse caminho, nesse longo caminho? Olha, Patrick, eu confesso que eu pensei, né? Porque a vida de concurseiro também cansa. Difícil, né? Mas aí quando eu pensava, né? Não, mas se eu desistir, outros vão alcançar e eu vou ficar para trás e eu quero tanto isso. E eu procurava me automotivar sempre, né? Eu sempre via, né, quem estava assim melhor do que eu, né? Não ter assim inveja, né? Mas ter assim aquela pessoa assim como um exemplo, né? A pessoa ela já com seu carro, né? Com a sua casa, com um emprego bom. E isso me motivava bastante. Então, quando eu parava em desistir, eu pensava em tudo isso e buscava também força também em Deus e continuava e batalhava até eu realmente conseguir. Então hoje eu sou muito feliz, realizado na profissão que eu tô e eu incentivo, se eu conseguir, você também consegue. E é isso, né? Como você falou, a gente olha alguém que conseguiu como referência, né? A gente tá passando por aquela dificuldade, aquela pessoa passou e ela conseguiu e ela tá colhendo os frutos, né? Por que a gente também não pode? Se foi possível para ela, também é possível pra gente, né? Acho que esse que é o recado, esse que é o objetivo também do canal. E para finalizar, se tem alguma dica pro pessoal aí que tá de casa aí? Patrick, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por esse momento de estar dando depoimentos tão importantes que pode servir, vai servir de inspiração para outras pessoas. Com certeza. E o recado que eu deixo, Patrick, e você que está me assistindo, não desistam dos seus sonhos. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, pessoa humilde, pessoa pobre, sem dinheiro para comprar material, você não deve desistir. Lembre-se que a dedicação, o empenho, a disciplina, ela vai fazer toda a diferença. Concurso público não são os inteligentes que passam, pessoal. São as pessoas mais dedicadas, as pessoas mais empenhadas, aquelas que estão com sangue nos olhos e fora da curva para te poder alcançar um objetivo. Então você que está me assistindo, não desista, se dedique, se empenhe, se esforce, dê tudo de si, seja disciplinado, porque se nós conseguimos, né, Petro? Você também é um exemplo e é amapaense também, se nós conseguimos, você também pode conseguir, não desista. Então é isso, Jean, eu queria te agradecer aqui de compartilhar, né, com a gente. É uma um pouco suja de chuva aqui, tá furado, mas te agradecer, né, e que sirva, né, com certeza vai servir, né, de exemplo, de inspiração para muita gente, que a gente possa cada vez trazer mais, né, pro povo que está assistindo, né, principalmente pro povo amapaense, que às vezes pensa que amapaense não vai conseguir passar nesses concursos mais difíceis, mostrar que é possível, que não precisa ser um super humano, né, para passar, né, que a gente consegue com dedicação, todo mundo tem dificuldade, mas todo mundo consegue também. Obrigado mais uma vez, Jean. Obrigado, Pedro. Obrigado. Até a próxima. Então a gente pôde acompanhar aí, né, a história do Jean, uma pessoa humilde, boa de coração, que eu tive o prazer de conhecer na PRF, que realmente eu admiro. Admiro pela história dele, né, uma história de superação. Ele veio de família humilde e passou ali no seu primeiro concurso aos 19 anos e aquilo, apesar daquilo ter representado uma mudança de vida, ter trago para ele muitas conquistas, ele não parou por ali, né? Ele quis e buscou alcançar mais qualidade de vida, um salário melhor também, né? Alcançar outros cargos. E para isso ele teve que se reinventar, né? E depois ele passou na Polícia Civil e na PRF, né? PRF concurso federal, que tem uma concorrência muito maior, mas ainda assim ele conquistou com base de muito esforço, vocês viram aí. Então isso também nos traz, né, que não define, né? Ele veio de escola pública, igual a maioria de nós, veio de família humilde e ainda assim conseguiu vencer através dos estudos, através do concurso público, dar uma qualidade de vida para ele e para a família dele. E o que me chama a atenção também é essa capacidade que ele teve de se reinventar. Há uma grande diferença, né, do primeiro concurso que ele fez para o último
em termos de tecnologia, até em termos de onde a prova era aplicada, né? Para quem acompanhou aí, teve essa curiosidade que as primeiras provas eram aplicadas em estádios, né? Com um candidato ao lado do outro. Então essa capacidade de se reinventar e de buscar sempre o crescimento, né? Tanto pessoal quanto profissional, fez parte com certeza dessa história de sucesso do Jean, né? Que hoje está num lugar onde ele gosta, num cargo que tem um valor social, onde muita gente, né, quer chegar. Então ele conseguiu chegar lá. Então, através de muito esforço, né? Então, traduz muito o que é o nosso canal. É trazer essas histórias de pessoas reais, trazer histórias que vão inspirar e nos jogar outra luz sobre a jornada do concurseiro, que vai muito além da letra fria do edital, do conteúdo programático. Tem muita coisa que a gente passa, muito perrengue que o concurseiro passa, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, trazer as histórias de superação realmente, histórias de sucesso, estratégias também, para que vocês consigam também conseguir alcançar o cargo público de vocês, que já é concursado, né? Se relembrar, né, os momentos, os perrengues que a gente passa e quanto isso foi bom, porque foi um preço que a gente pagou para chegar onde a gente está hoje. Então, peço para vocês que curtam, comentem, compartilhem e sigam, se inscrevam, na verdade, né, no nosso canal aí, para que a gente consiga, nesse início aí, trazer mais pessoas e trazer mais histórias e cada vez mais incentivar mais pessoas a estudarem, a buscarem conhecimento e buscarem mudar a sua vida através dos estudos e através do concurso público, beleza?